Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse terceiro domingo do Advento, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de Lucas, capítulo 3, versículo de 10 a 18. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos, e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam, no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O terceiro domingo do tempo do Advento
é chamado Domingo Gaudete, Domingo da Alegria, porque a antífona de entrada da Santa Missa retoma uma expressão de São Paulo na carta aos Filipenses, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito-vos, alegrai-vos. Somos convidados à alegria, a uma vigilância não triste, mas alegre. A alegria é a marca por excelência do cristão. E não se trata a alegria de um mero sentimento, de uma euforia passageira que resulta diante de acontecimentos efêmeros ou de fatos corriqueiros, ou uma alegria por razões meramente materiais. A alegria cristã resulta da certeza de que o Senhor está próximo. A certeza de que o Senhor está próximo alarga os nossos horizontes, gera em nós paz, serena o nosso coração, torna-nos mais conscientes da bondade e do amor de Deus, gera em nós a reconciliação, nos dispõe a ser bondosos, compreensivos, pacientes, afáveis, generosos para com os outros. A vinda do Senhor é a razão de nossa alegria. De olhos postos nesse horizonte, nós caminhamos com esperança, pois a nossa vida não é um peso que nos arrasta numa fadiga sem fim, nem um calvário feito de medo e de desespero, mas é um caminhar tranquilo que fazemos de forma confiante ao encontro do Senhor e da salvação que não tarda a chegar. Por isso, o tempo do Advento, tempo de espera do Senhor que vem, é um tempo marcado pela alegria. A fonte de nossa alegria está na experiência de sermos amados por Deus e um amor que se manifestou no sacrifício extremo de Cristo na cruz. O Papa Francisco ele destaca na Evangelii Gaudium a importância de recuperar a alegria em nosso cotidiano, advertindo contra uma vivência cristã marcada pela tristeza, numa Páscoa sem fim, numa Quaresma sem Páscoa. Portanto, nesse domingo da alegria, nós devemos recuperar o fervor do Espírito e a suave e reconfortante alegria do Evangelho, mesmo quando experimentamos a provação. É claro que a alegria no tempo da provação é diferente da alegria que nós vivemos no tempo da bonança, mas que o mundo possa sempre receber o Evangelho de cristãos cuja boca o anúncio é feito, marcado pela experiência da alegria. No Evangelho que é proclamado no terceiro domingo do Advento, que nós escutamos, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18, João Batista, o profeta do Advento, continua a nos propor um caminho de conversão e nos exorta a uma mudança radical, que nos torne mais humanos, mais solidários, mais bondosos, mais misericordiosos. O que ele nos pede? Primeiro, partilhar os nossos bens com os necessitados. Não defraudar o próximo, não praticar violência com ninguém. É assim que nós devemos preparar para receber o Senhor que vem. A narrativa de São Lucas nos conduz ao Vale do Rio Jordão, ao encontro do profeta João Batista. O seu pai era o sacerdote Zacarias. Entretanto, embora fosse de família sacerdotal, João não exercia funções sacerdotais. E João aparece no deserto de Judá por volta do ano 27 a 28, na região da Pérea, que era administrado por Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, na margem oriental do Rio Jordão. E ali ele faz a sua pregação e ministrava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Muitos iam até João, ficavam impactados com a sua pregação. Aqueles que se sentiam tocados pela pregação de João, que vinham ao Jordão para escutá-lo, se perguntavam: o que nós devemos fazer? Diante da pregação de João, que denunciava o pecado e a rebeldia de Israel e anunciava a iminente intervenção de Deus no mundo para acabar com o mal. A forma de evitar a ira de Deus, segundo a pregação de João, era se converter, radicalmente cortar o pecado pela raiz e voltar-se para Deus. Quem se dispusesse a fazer essa mudança, João propunha um gesto purificador e renovador, o batismo, o mergulho nas águas do Jordão. Por isso que João era chamado também o Batista. No judaísmo antigo, havia diversos ritos de purificação através da água. Mas o gesto de João era diferente. O significado do batismo de João era diferente. Quem aceitava a sua proposta de conversão era imerso nas águas do Rio Jordão. Isso significa batismo, mergulhar, imergir. E confessava os seus pecados e recebia o perdão de Deus e saía da água purificado.
Esse ritual só se fazia uma vez. A pessoa que tinha sido batizada por João começava então a pertencer à comunidade da nova aliança. Voltava para a sua casa decidida a viver de uma forma nova, sentindo-se membro de um novo Israel, preparado agora para acolher o Messias, preparado para acolher a chegada do Messias, do ungido de Deus. A mudança de vida que João propunha a todos os que o procuravam devia traduzir-se numa efetiva mudança de atitudes. Não bastavam as boas intenções, não bastavam discursos. Era necessário que a conversão se manifestasse através de ações concretas, de atitudes. Por isso, João pregava dizendo: produzir fruto de sincera conversão. E as pessoas tocadas pela pregação de João perguntavam, pediam orientações concretas para a sua vida, o que nós devemos fazer? E essa pergunta mostrava a disponibilidade para refazer a própria vida e para acolher a proposta de salvação que era oferecida por Deus. Na sua resposta, João não pede gestos piedosos nem práticas religiosas especiais, mas propõe ações concretas que apontam no sentido de uma vida mais humana, mais justa, mais fraterna. Ao povo em geral que perguntava o que fazer, o que nós devemos fazer, João pede que repartisse o que tinha. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Repartir o que tem nos retira de uma vida construída em volta do ter e nos obriga a olhar para os irmãos que estão ao nosso lado. Repartir o que tem não significa dar do que sobra, o supérfluo, mas partilhar com o próximo, sem cálculo nem hesitações, o pouco ou o muito que se tem. E partir o que tem nos faz tomar consciência de que os bens, inclusive aqueles que respondem às nossas necessidades primárias, como a roupa e os alimentos, são dom de Deus e devem ser postos também à disposição daqueles que estão com fome ou nus. E mesmo os bens que alguém possui ou que possuímos, que foram adquiridos honestamente com o próprio esforço e o próprio trabalho, que foram adquiridos legitimamente, que pertencem à pessoa, repartir significa, portanto, passar dessa economia da posse para a economia do dom, a economia solidária, a economia de Clara e Francisco. E aos cobradores de impostos que perguntavam o que devemos fazer, João pede que não se aproveite do seu cargo para explorar os outros. Não exijais nada além do que vos foi prescrito. Os encarregados de cobrar os impostos eram os publicanos. Ocorria que muitos publicanos extorquiam as pessoas, cobravam quantias superiores àquelas que eles deviam pagar e ficavam com essa diferença, se enriqueciam. E o enriquecimento por meios ilícitos e imorais, como a exploração dos pobres, falcatruas econômicas, são crimes que destroem o tecido social e que ofendem a Deus. E aos soldados que perguntavam a João o que nós devemos fazer, João pedia: não use de violência e que não abusasse da força para cometer injustiças. Não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Assim respondia João: contentai-vos com o vosso salário. Na verdade, em virtude do seu ofício e do poder que as armas dão, os soldados tendiam a usar da força, da violência, para extorquir e para oprimir. E com facilidade maltratavam as pessoas, especialmente os camponeses, extorquindo dinheiro. A violência, o abuso do poder, a prepotência desumaniza o mundo e subvertem gravemente o projeto de Deus e causam sofrimento aos mais frágeis. Os frutos de conversão que João pede se referem a comportamentos e atitudes para com o próximo. A melhor maneira de prepararmos o caminho para acolher o Senhor é cuidarmos das nossas atitudes para com os irmãos. A melhor forma de nos prepararmos para a chegada de Deus é construir uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. Depois de João ter cumprido a sua missão, se esperava, e o próprio João tinha essa expectativa, então que Deus iria intervir na história, apareceria o Messias, que ia concretizar a restauração de Israel. As pessoas que escutavam a pregação escatológica de João, portanto, se interrogavam sobre isso. Se era João o Messias, ou ainda deveria esperar por outro, mas João tem clareza da sua missão.
Não é ele o Messias. Ainda vai vir alguém que é muito mais forte do que ele, do qual ele sequer é digno de desatar a sandália dos seus pés. Dizendo, portanto, que vai chegar alguém que é muito mais forte do que ele, João, portanto, se colocava na perspectiva do precursor, do servo, porque era o servo que desatava as correias da sandália do seu patrão. Portanto, João mesmo não é o Messias, mas é o servo, é quem prepara o povo para receber o Messias. E ele mesmo também está na expectativa do Messias. Provavelmente, João pensava que o mais forte, enviado por Deus, iria realizar um batismo purificador, queimaria a palha, ou seja, tudo aquilo que é mal, que não serve para nada, no fogo que não se apaga, e derramaria sobre os homens o Espírito da verdade. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, então inundaria Israel, faria com que Israel se renovasse, mudaria a vida das pessoas, e teríamos um povo novo transformado por Deus, um povo vivificado pelo Espírito de Deus. E dessa forma, o reino de Deus vai se antecipando entre nós. Assim, nesse domingo Gaudete, ouvindo a pregação de João, nos predispomos para acolher o Cristo Jesus que vem através de uma vida renovada, transformada, feita de gestos de partilha, generosidade, amor e misericórdia. Virá alguém depois de mim, que é mais forte do que eu, não sou digno de servi-lo e desatar suas sandálias, não sou digno de servi-lo e desatar suas sandálias. Este rei defenderá os que são pobres e os filhos dos humildes salvará. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Virá alguém depois de mim, que é mais forte do que eu, não sou digno de servi-lo e desatar suas sandálias, não sou digno de servi-lo e desatar suas sandálias. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde os rios até os confins de toda a terra. Virá alguém depois de mim, que é mais forte do que eu, não sou digno de servi-lo e desatar suas sandálias, não sou digno de servi-lo e desatar suas sandálias. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O documento final da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o Sínodo sobre a Sinodalidade, trouxe reflexões significativas sobre a sinodalidade e seu desdobramento na cultura digital. Os parágrafos, por exemplo, 113 a 115 do documento final, abordam diretamente os impactos da cultura digital na vida da Igreja e na proclamação do Evangelho. E conforme o documento final, a cultura digital
não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas um ambiente no qual as relações humanas, valores e práticas sociais estão sendo constantemente modelados. A internet, isso que nós chamamos de cultura digital, essas novas mídias de comunicação favorecida pela internet, pela conexão em tempo real. A internet redefine como nós nos conectamos, ao mesmo tempo que provoca uma sensação de proximidade, também provoca em nós uma sensação paradoxal de solidão e exclusão. Nesse contexto, a igreja é chamada a compreender essa nova realidade e a responder de maneira pastoral e missionária. E entre os desafios da cultura digital, podemos destacar isolamento e exclusão digital. Apesar da ampla conectividade proporcionada pelas tecnologias digitais, muitos ainda enfrentam forma de exclusão social e digital, agravando desigualdades já existentes. O outro desafio é a distorção de valores. A prevalência de determinadas informações e narrativas nas plataformas digitais pode reforçar divisões sociais, preconceito, desinformação, disseminação do discurso do ódio e acirramento de polarizações. Uma outra consequência a ser destacada é a superficialidade na relacional. As relações mediadas digitalmente, embora conectem as pessoas, frequentemente carecem de profundidade e da autenticidade necessárias para o aperfeiçoamento moral e a construção de laços humanos e espirituais significativos. Entretanto, não obstante esses desafios, jamais podemos esquecer que a cultura digital também apresenta oportunidades valiosas, como, por exemplo, a conexão global, a possibilidade de criar redes de solidariedade e comunhão que superam barreiras geográficas e culturais, fortalecendo vínculos entre diferentes comunidades. Ainda outra vantagem é a ampliação da missão. O ambiente digital apresenta-se como um novo espaço para a evangelização, onde o evangelho pode ser proclamado de maneira criativa, acessível e envolvente. Uma outra vantagem pode ser apontada de diálogo e inclusão. O ambiente digital pode permitir acolher uma diversidade de vozes, promovendo um testemunho concreto de unidade na diversidade e uma maior abertura ao encontro com o outro. O Sínodo reconhece que as comunidades digitais podem ser espaço de encontro, pertencimento e partilha de fé. E essas comunidades, quando estruturadas segundo valores cristãos, têm o potencial de se tornarem verdadeiros lares espirituais, promovendo a integração de pessoas, muitas vezes marginalizadas. Por isso a igreja, como lar acolhedor, é chamada a transformar a rede digital em um lar de comunhão sacramental e missionária, onde as relações humanas sejam reconfiguradas à luz do Evangelho. O modelo sinodal da igreja, que enfatiza a comunhão, participação e missão, encontra um terreno fértil nas redes digitais. A sinodalidade pode se expressar por meio de fóruns, grupos de discussão e plataformas de colaboração que incentivam corresponsabilidade e a partilha de dons entre os fiéis. Na teia de relações proporcionada pela cultura digital, a igreja é convidada a articular sua sacramentalidade, tornando-se um testemunho visível de unidade e fraternidade no ambiente digital. A 16ª Assembleia Sinodal convida a igreja a discernir como viver sua missão no novo contingente digital, transformando os desafios da cultura digital em oportunidades de evangelização. E esse compromisso profético requer coragem, criatividade e fidelidade ao Evangelho. A sinodalidade deve ser mais do que um caminho de renovação espiritual e pastoral. Ela também pode ser uma resposta concreta aos desafios da cultura digital. E dessa forma, a igreja é chamada a ser um sinal visível de esperança e inclusão no mundo conectado, irradiando o amor de Cristo de maneira consistente e eficaz por todos os meios disponíveis. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão
missão acontece. Naquele que me fortalece. Assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.